Olá, boa tarde. Hoje a Igreja entra na Quaresma. Esta quarta-feira de cinzas é a porta de acesso a um período de conversão, onde a experiência da fragilidade pode ser o detonador para um olhar mais sensato sobre a existência. É um tema que vamos analisar dentro de momentos com o Padre Alexandre Palma, mas para já uma novidade. Iniciamos hoje neste programa uma parceria com a Ajuda à Igreja que Sofre, um olhar sobre os cristãos perseguidos. Semanalmente, à quarta-feira, informamos sobre contextos de perseguição aos cristãos numa parceria com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E a informação é, sem dúvida, a principal forma, ou uma das principais formas que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre tem para falar sobre esta realidade que, infelizmente, permanece da perseguição aos cristãos. Nesta primeira presença, neste formato, temos connosco hoje o Paulo Aires e a Catarina Martins Betancourt, que nos vão falar dos projetos da AIS, a começar precisamente por uma notícia que se relaciona com o cativeiro de uma irmã no Mali. We, Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, the Sahara region, declare our responsibility for the kidnapping of this Christianizing kafir, Beatrice Stockton. Aujourd'hui, c'est mardi le 17 mai 2016. Je salue ma famille, ils ont tout fait pour moi, ainsi le gouvernement suisse. Je suis la sœur Gloria Cilia Narváez. Je suis appris le 7 de février à la maison des sœurs franciscaines à 45. Me encontré avec mes sœurs en communauté et 4 hommes sont entrés à un domicile pour me prendre. Et beaucoup pour mes sœurs, mes sœurs aussi de prier pour moi. Merci beaucoup. Paulo Aido, infelizmente esta será uma das muitas notícias que passam pela página da internet da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, onde a informação é sem dúvida nenhuma uma força para que o tema da perseguição aos cristãos não nos seja indiferente. Sem dúvida alguma. Aliás, a grande questão é, se nós não soubermos, não nos incomodamos, não podemos fazer nada, não é? Há um provérbio popular que diz coração que não sabe, coração que não sofre, não é? Tem muito a ver com isso. Nós temos que divulgar toda esta realidade, que passa um pouco à margem dos grandes mídias, da grande comunicação, mas são coisas que acontecem. Como esta história da irmã. Esta história da irmã é um exemplo, e é um exemplo que é terrível. Estamos a falar de uma irmã que que foi sequestrada por jihadistas no Mali, em Carangaço, há 4 anos.
E praticamente o mundo ignora esta situação. E nós damos esta história como um exemplo, digamos, de uma realidade, que é a realidade dos cristãos perseguidos, dos cristãos que sofrem, aliás, o nome da Fundação AIS traduz isso muito bem, e que sofrem a este ponto de serem sequestrados, de estarem privados da sua liberdade. Esta história que nós contamos tem este lado simbólico de ter feito agora no dia 7 de fevereiro 4 anos, portanto há 4 anos que esta mulher de 57 anos, esta religiosa, ela pertence à congregação das franciscanas de Maria Imaculada, portanto ela foi raptada por terroristas ligados à Al-Qaeda em Carangaço, no Mali. Nós não sabemos muito sobre ela, sabemos que ela está prisioneira, digamos assim. Em outubro houve alguns dados novos sobre a irmã, porque uma outra refém, uma antiga refém, que esteve com ela também no Mali, a médica Sophie Petronin, foi libertada numa troca de prisioneiros grande que houve no Mali, e ela deu algumas informações sobre a irmã Glória. Portanto, são as informações mais recentes que nós temos sobre a irmã Glória. Sabemos que ela está psicologicamente afetada, o que enfim, não admira, tendo em conta que ela é uma mulher, neste contexto também cultural que é pesado, digamos, do mundo árabe. Ela é uma mulher, está em cativeiro, é religiosa, é cristã, e, portanto, nós sabemos, por exemplo, que os prisioneiros à noite são acorrentados para não tentarem fugir. Estará algures no deserto, é o máximo que nós podemos dizer sobre ela. A Fundação AIS contactou recentemente com o secretário-geral da Conferência Episcopal do Mali, o padre Alessandro Denot, para saber novidades, e ele confirmou aquilo que, no fundo, nós já tínhamos publicado também, que, de facto, as informações mais recentes são desta médica, que esteve também em cativeiro, e que são, de alguma forma, apesar de tudo, um sinal de esperança, porque, bom, pelo menos sabemos que a irmã está viva, o que permite acalentar todas as expectativas de que poderá vir a ser libertada também. Já agora, uma nota que eu penso que também que é importante para se perceber, digamos, o caráter extremamente violento em que estes terroristas atuam. Nas imagens nós vimos uma outra pessoa, no vídeo que passou, que é uma missionária suíça. Essa missionária suíça foi já assassinada. A própria Sophie Petronin revelou esse dado quando foi libertada. Portanto, nós estamos perante um contexto extremamente desfavorável, extremamente agressivo, e esta irmã que passou os últimos anos da sua vida a tratar de crianças órfãs, a tratar das mulheres que estavam nesta zona do globo, apesar de toda esta bondade, toda esta dedicação, está prisioneira, foi sequestrada, e nós temos que denunciar este caso. Histórias a ter presente em todos os tempos, nomeadamente no tempo da Quaresma, no qual a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre propõe uma campanha para os seus benfeitores. O conflito em Cabo Delgado começou há 3 anos, quando aqueles assaltantes, digamos assim, chegaram. A população toda ficou, digamos, dispersa. Passaram muitas situações de penúria. Entraram, nós começamos a correr para a floresta, e lá na floresta sempre estamos acompanhando lá em casa os ruídos das armas, o fogo. Crianças sempre chorando, pedindo de água. O primeiro é fazer uma ajuda material imediata. Vamos lá a visitar as famílias, vamos lá visitar as pessoas, ver como é que vivem, ouvir as pessoas, estar aí, acompanhar, que nos sintam perto, que sintam que não estão sozinhos, que não estão abandonados. Muito obrigado à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. Eu gostaria tanto continuar com todas as minhas forças a dignificar a vida do ser humano. Este povo não merece estar sempre aqui de mãos estendidas a pedir.
agradecemos a vossa ajuda e ainda precisamos um pouco mais de ajuda. Catarina, que objetivo tem esta campanha que a Fundação AIS propõe para a Quaresma? Bom, portanto, a Fundação AIS quer mostrar não só aqui em Portugal, mas também em todo o mundo, uma vez que é uma campanha internacional que está a decorrer em todos os secretariados da Fundação AIS no mundo. Portanto, procura, nesta Quaresma, dar a conhecer que há muitas comunidades cristãs que vivem esta realidade, esta dura realidade em África da perseguição, que são perseguidos por grupos terroristas, normalmente são grupos de facto extremistas muçulmanos. Portanto, esta campanha da Quaresma da Fundação AIS irá dar exemplos destas comunidades cristãs que são perseguidas e que precisam de facto muito da nossa ajuda, porque não nos podemos esquecer que a África é de facto um continente muito pobre e com muitas necessidades. Portanto, os países que vamos mencionar ou que vamos dar mais relevo durante esta campanha da Quaresma será Burkina Faso, Moçambique e Nigéria. Estes 3 países têm em comum, infelizmente, esta presença constante de ataques terroristas que vão semeando a morte, que vão semeando o terror, a violência e que vão provocando também este deslocamento, esta passagem, esta destruição das populações e com esta passagem das populações de um sítio para o outro à procura de mais segurança. E neste momento podemos dizer que nem as comunidades religiosas têm sido poupadas neste continente africano, nomeadamente nestes 3 países que eu acabei de mencionar. Portanto, neste filme que nós vimos no início, vimos uma irmã que está em Moçambique, portanto é a irmã Núbia, das Carmelitas de São José. Estas irmãs também tiveram de abandonar a sua missão, tiveram de sair, fugir para se protegerem e estão neste momento na cidade de Pemba por causa efetivamente destes ataques que têm acontecido na região de Cabo Delgado, portanto na zona norte de Moçambique. Portanto, a Fundação AIS com esta campanha de facto quer sensibilizar a opinião pública para esta realidade que está a acontecer e que muitas vezes não é de facto vista nas nossas notícias dos meios de comunicação social e portanto e que é uma realidade que está não só confinada a estes 3 países, mas está de facto a ser uma realidade em todo o continente africano. E portanto os relatos que nos vão chegando são de tal forma dramáticos que nos deixam perplexos com toda a violência que está a ser exercida sobre as populações. Portanto, temos relatos de pessoas que são decapitadas, são aldeias que são arrasadas, aldeias que são queimadas, vilas que são queimadas, as igrejas também não têm sido poupadas e por isso tem de facto sido relatos de muito terror e de muita violência que nos têm chegado desta região. É também importante aqui mencionar que são só as comunidades cristãs que estão a ser vítimas desta perseguição, mas também todos os muçulmanos moderados, ou que pelo menos não alinham com estas ideias mais radicais destes movimentos radicais que estão a atuar. E por isso é esta realidade que nos faz agir, é esta realidade que não nos pode deixar parados e, portanto, este caso de Moçambique, que estamos hoje a falar, onde já há milhares de deslocados, esta irmã Núbia Zapata fala de milhares de pessoas de mãos estendidas, portanto milhares de pessoas que perderam tudo, deixaram tudo para trás e que tiveram de fugir por causa destes ataques terroristas. Os últimos dados apontam-nos, os dados que a Diocese de Pemba nos tem dado, aponta para mais de 600 mil deslocados e, portanto, é de facto uma situação dramática que estamos a viver em Moçambique e, portanto, que não nos pode deixar, enquanto instituição que está do lado das pessoas que sofrem por causa da sua fé, não nos pode deixar parados e temos que agir e, por isso, temos esta campanha nesta Quaresma. Portanto, é uma campanha solidária com este objetivo de ajudar a Igreja em Moçambique, não só a Diocese de Pemba, que de facto tem sido a diocese mais afetada com esta chegada de milhares de pessoas, mas também todas as outras dioceses que estão envolvidas de alguma forma neste acolhimento aos deslocados. E portanto eu gostaria aqui de deixar este desafio de facto de nos ajudarem a ajudar esta Igreja em Moçambique, mas também todos os outros países do continente africano que estão neste momento a ser pressionados, que estão neste momento a ser alvo destes ataques terroristas e que a presença da Igreja está neste momento ameaçada e, portanto, peço a todos aqueles que nos estão a ver que se nos puderem ajudar, nos ajudem a ajudar a Igreja em Moçambique e no continente africano. Um tema a ter presente ao longo desta Quaresma, pela proposta da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que vamos acompanhar também aqui no programa Eclésia em cada quarta-feira, tornando presente ou mais presente esta temática da perseguição aos cristãos que infelizmente permanece. Catarina Martins Betancourt e Paulo Aire, muito obrigado por terem estado connosco e até à próxima semana.
Até para a semana. Muito obrigada, até para a semana. Contextos de perseguição aos cristãos que nos serão trazidos em cada quarta-feira pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. E a fragilidade é também o eixo da nossa reflexão. Está connosco o Padre Alexandre Palma, professor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, com quem vamos olhar a experiência humana do ser pó nesta quarta-feira de cinzas. Boa tarde, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Este é um dia muito especial no calendário da Igreja Católica, esta quarta-feira de cinzas que nos abre a porta para estes 40 dias de preparação para a Páscoa, a Quaresma, e depois as cinzas que são essa marca simbólica do dia. É uma imagem particularmente forte. Sim, a liturgia fala sempre a linguagem dos símbolos, e as cinzas são claramente um grande símbolo deste início, desta entrada para o tempo da Quaresma. E de facto, como dizia bem, as cinzas têm esta força simbólica que nos remete para a nossa própria condição humana. E para a debilidade, para a fragilidade da nossa condição humana e para a nossa condição, vamos dizer assim, criada e térrea da nossa condição. A ideia de que nós somos pó e ao pó regressaremos, ao pó haveremos de voltar, esta é uma das expressões que a liturgia vai resgatar ao livro do Gênesis e que vai, de alguma maneira, dizê-lo neste contexto das cinzas, coloca-nos esta dupla dimensão. Nós vimos, de alguma maneira, do pó, mesmo que às vezes nos esqueçamos, e de alguma maneira seremos pó, no sentido a morte será o desfazer de alguma coisa que toca aqui a nossa vida. O Padre António Vieira, num sermão insuperável exatamente para este dia, faz muito jogo entre esta dupla dimensão. O pó é aquilo que somos, porque é aquilo que fomos e é aquilo que seremos. Aquilo que seremos é evidente aos nossos olhos, porque vemos naqueles que já partiram. O que somos, pó, por vezes nos esquecemos, e daí o tempo da Quaresma, para nos trazer à memória e à vida. Há uma capacidade assim muito rápida de nos esquecermos realmente dessa contingência, dessa circunstância também que nos define. É muito fácil construir-se todos os projetos e mais alguns, que é legítimo, mas que também os projetos que se constroem para a nossa vida ganham outra legitimidade se estivermos sempre no horizonte desta contingência que somos. Não é por acaso que esta simbólica das cinzas surge num tempo e em particular num dia particularmente marcado pela ideia da conversão de vida. A primeira leitura que é lida do profeta Joel, convertei-vos. A segunda leitura de Paulo, da segunda carta aos Coríntios, reconciliai-vos com Deus. Ou seja, há todo um ambiente de convite a uma mudança de vida, a uma conversão, e esse seria até o sentido, vamos dizer assim, a primeira camada de sentido deste rito das cinzas é um rito claramente penitencial. Aliás, até com reminiscências da tradição bíblica, onde o sentar-se na cinza, o cobrir-se de saco, foi ao longo da história, cá está, uma forma de exprimir, na linguagem dos símbolos, outra vez, uma conversão que se procura construir por dentro. Obviamente, exterioriza-se para fora, nos nossos gestos, na nossa forma de viver, mas obviamente ela tem que encontrar raízes no nosso próprio interior. E, portanto, a mais clara consciência da nossa precariedade humana e das nossas vidas traz associada a si esta ideia de uma reconversão de vida, de um converter-se, de um reconciliar-se, e daí toda esta dimensão penitencial, que aliás está omnipresente em todos os textos, até litúrgias, as várias orações que estão na liturgia deste próprio dia. Tudo isto acontece num contexto muito específico, não é? De uma pandemia que nos deu um murro no estômago e nos despertou de forma tremenda para a nossa fragilidade, da qual o símbolo das cinzas é apenas mais uma imagem. Estamos a entrar num período de 40 dias, numa quaresma, mas por outro lado estamos a viver já um período também de prova e de mudança às vezes forçada de vida, que já vem de há um ano até esta parte, não é? Sim, ou seja, no fundo este ano
este arco, vamos dizer assim, pandémico que nos abraçou ou que nos prendeu, se calhar é a mesma coisa, traz-nos numa grande provocação que a vida nos trouxe, que as circunstâncias da vida nos trouxe, para colocar em questão, para nos questionarmos outra vez sobre muitas coisas fundamentais. Este foi um tempo ou pode ser um tempo, de relativizar muitas coisas que nós achávamos essenciais, mas também um tempo de redescobrir muitas coisas que nós agora percebemos, porventura, com outra acuidade, que são essenciais. E mesmo este contexto das cinzas, vale a pena também introduzir aqui um outro vetor do sentido, da simbólica das cinzas. Se por um lado ele é um apelo muito individualizado, a outra forma possível de litúrgica no ato, no rito das cinzas é arrependei-vos, acreditai no Evangelho, lembra-te, és pó e ao pó has de voltar, as duas formas possíveis. Tem um enfoque muito individual. Tu, ser humano em concreto, arrepende-te, converte, reconcilia-te. Mas ao mesmo tempo tem também um sentido comunitário. E talvez este contexto pandémico nos tenha também provocado a redescobrirmos que nós somos seres comunitários. E uma provocação a redescobrir, seja muitas vezes pela ausência da vida comunitária normal, seja familiar, seja comunitária de uma comunidade cristã, seja até em sentido mais lato, na vida normal em sociedade, seja da interdependência que temos todos entre uns e outros, a necessidade do cuidado que temos que ter uns pelos outros. Ora bem, o rito das cinzas, sendo um rito, é um rito plenamente pessoal, ou seja, ele inclui o indivíduo, mas inclui a comunidade que celebra. Portanto, repare, mesmo o rito das cinzas supõe uma procissão. É um povo que, de alguma maneira, também ele entra numa dinâmica de conversão e numa dinâmica de reconciliação. Não é apenas a comunidade é mais do que o somatório dos seus membros. Não é? Ela inclui os seus membros, mas a conversão dessa comunidade é mais do que o somatório das conversões individuais dos seus membros. E alguma coisa disso também está expresso numa espécie de sabedoria do rito, quando ele coloca a comunidade cristã, não apenas o somatório dos seus indivíduos, a receber as cinzas, a acolher esta palavra e, sobretudo, como dizia o Henrique muito bem, a entrar neste tempo de conversão, de deserto, de crescimento espiritual, que é o tempo da Quaresma. Pode haver quem nos esteja a escutar, a ver, e pense assim, eu não preciso desse símbolo da cinza neste dia em concreto para me recordar a minha fragilidade, porque eu se calhar há um ano atrás perdi o emprego, o meu negócio foi por água abaixo, já gastei todas as minhas economias, sei como ninguém, trato a fragilidade por tu atualmente. Esta circunstância da Quaresma é também o apelo a, nesta experiência do frágil, percebermos a fragilidade do outro. Como dizia, ao fim e ao cabo, esta dimensão comunitária. Eu não posso ficar descansado quando sei que ao meu lado alguém está numa fragilidade atroz, não é? Sim, e aí vale a pena também recuperarmos a ritualidade destes gestos, ou seja, o simbolismo ritual destes gestos não é substitutivo da consciência, como dizia, que nós possamos ter mais ou menos a nossa própria fragilidade. É um lugar quase celebrativo, isto é, de integrar essa fragilidade no nosso contexto celebrativo, diante de Deus em primeiro lugar e no corpo eclesial onde celebramos. Portanto, não é porque eu tenho uma clarividência dessa fragilidade por outras vias que a vida me oferece, ou que me provoca, que isso necessariamente é substitutivo do contexto celebrativo. Pelo contrário. Às vezes nós precisamos dos contextos rituais onde possamos trazer isso que é a nossa experiência cotidiana e de alguma maneira integrá-la, dar-lhe um sentido e sobretudo abrir-lhe uma janela de respiro, portanto uma janela de horizonte, de perspectiva de futuro. Porque permita-me acrescentar ainda que há também uma dinâmica, há também uma simbólica pascal nas cinzas. Porque um autor antigo, Orígenes, por exemplo, dizia que nós somos ressuscitados a partir da terra também. Portanto, o ciclo do pó ao pó, do nascimento à morte, não é todo o ciclo. Porque, em certo sentido, a ressurreição também acontece a partir do pó. Nós somos ressuscitados a partir do pó, para usar essa linguagem forte, repito, que herdamos do livro do Gênesis, mas que Orígenes, e de alguma maneira, o Evangelho próprio diz, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias no seio da terra. Ou seja, mesmo quando o Evangelho vai nos preparando na sua narrativa para a ressurreição de Jesus, ele coloca também a ressurreição de Jesus a passar pelo seio da terra. Portanto,
a simbólica das cinzas, sendo uma simbólica claramente penitencial, claramente de conversão de vida, ela já nos conecta, já nos lança para também a dinâmica pascal, que é todo o sentido da Quaresma. A Quaresma é uma viagem com meta. E a meta é a Páscoa, a meta é o mistério pascal. E olhando a ressurreição, podemos também pegar na carga simbólica da vacina. Ela, de alguma forma, também nos pode acenar com essa possibilidade de ressuscitar de toda esta circunstância. Porém, mesmo no processo da ressurreição, não importa apagar o que está para trás, porque esta memória do que foi é muito construtiva e muito pedagógica. Pelo contrário, eu acho que o caminho é exatamente voltar àquilo que somos, daí a ideia do és pó. Recorda-te, lembra-te que és pó, e ao pó regressarás, voltarás. A clarividência acerca disso é isso que nos permite chegar à Páscoa. E aí a simbólica da vacina é muito interessante, porque o que é que acontece com a vacina? Eu não sou um expert na matéria, longe disso, mas do que percebo, somos inoculados com o agente agressivo. E porque somos inoculados com o agente agressivo, é que isso gera em nós, de tal maneira, os anticorpos ou as resistências orgânicas para podermos seguir para diante. Ora, de alguma maneira, a consciência desta nossa fragilidade, a ideia da humildade está também aqui muito presente. E humildade vem de humus, vem de terra. Portanto, é um convite à humildade. De alguma maneira, sermos inoculados com a consciência de que somos terra, de que somos humo, de que somos humildes, de que precisamos de conversão, é claramente, como na vacina, o que nos permitirá depois seguir para diante, isto é, até à Páscoa, mais uma vez. E isto é um bocadinho o caderno de encargos do cristão, não é? Neste mundo que habita e ao fim e ao cabo, transpirar esta vivência para toda a sociedade onde está. Sim, e para todo o ano, ou seja, no fundo, o que são os tempos fortes? São intensificações, são formas concentradas de viver, o que somos chamados a viver todos os dias do ano. Portanto, isso é claro, e obviamente, até numa dinâmica não fechada sobre si mesma, mas claramente de uma igreja em saída, creio que faz parte do nosso testemunho do Evangelho trazermos com esta naturalidade de novo para a praça pública, para o espaço público, esta nossa condição frágil, que hoje como o Henrique dizia muito bem, é sentida e vista por todos nós todos os dias, também sermos testemunhos da nossa fragilidade, mas também da fragilidade como saída para lá dela, ou seja, neste sentido também um testemunho da esperança. Muito bem, Padre Alexandre Paulo, muito obrigado por nos ter ajudado aqui a entrar numa densidade, digamos, que está contida neste símbolo das cinzas e do seu alcance pedagógico que tem também na nossa vida de seres sociais e também crentes. Obrigado por ter estado aqui connosco, e a terminar fica também o convite para que mais logo, quando forem 22h45, sintonize a Antena 1 e acompanhe a edição rádio do programa Eclésia. Foi bom contar com a sua companhia. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.